gravando algumas das 80 estrofes que compõem a Guerra de Canudos. Vou levantar o tapete da história e mostrar tudo. Revirar arquivos, livros, esmiuçar seus estudos para com serenidade resgatar muita verdade de Conselheiro e Canudos. Nós dispomos de uma história de mentira e de omissão, como da independência, pau de colher, caldeirão. Mas de todas evidente é Canudos certamente de maior deturpação. Foi Canudos assaltada depois de ser destruída. Lhe roubaram a identidade da memória tal medida, mas deixaram pela frente pistas o suficiente para ser reconstituída. Canudos foi destruída porque ela incomodou os senhores de engenho, todo grande agricultor, a igreja e o Estado, o industrial assustado por faltar trabalhador. Canudos, em 4 anos, com ordem, com harmonia, sem miséria, humilhação, simplesmente passaria a ser, com dignidade, a segunda maior cidade do estado da Bahia. Porque a igreja perdia os dízimos conselheiristas. O Estado, seus impostos de aspectos consumistas. Os coronéis opressores perdiam seus moradores, que sequer deixavam pistas. Até os industriais do Sudeste em produção já sentiam dos baianos o fluxo da migração, a falta da mão de obra que havia antes de sobra para mais fácil exploração. Mas o maior prejuízo, moral e material, foi para com os coronéis temidos pelo arraial, a fuga dos moradores que deixavam seus senhores de ódio passando mal. A verdade é que essa grei explorava o morador, humilhava e espancava, tinha a lei a seu rigor, e se não tinha sua clava, temida determinava tudo sempre a seu favor. O outro grande perigo, o maior como era visto, é que se acaso Canudos superasse o imprevisto, seriam por todos lados outros Canudos criados por seu exemplo benquisto. Por isso que precisava Canudos ser destruída, o seu povo executado, sua casa demolida, depois em crime solene, banhada de querosene, vê-la queimada sem vida. Destruída sob as chamas, se partiu para Conselheiro, escrevendo a sua história, falseada por inteiro. Depois levar seus pesares para os bancos escolares e até para o estrangeiro. Isso fizeram escribas de uma classe dominante. Mas aqui vai o poeta, com seu verso fulminante, narrar em versos com glória a mais autêntica história desse Marte triunfante. Conselheiro a sua vida, desde Quixeramobim, passo a passo até Canudos, onde ali chegou ao fim, sem perdão foi deformada, com sua gente mostrada como coisa muito ruim.
O morador de Canudos, com seu ar de companheiro, no Brasil era execrado pelo exército brasileiro. Este a degola ordenava, mas de barbárie acusava o povo de conselheiro. Ele foi preso e mandado de volta para o Ceará. No navio foi espancado sob os enjôos do mar. De criminoso acusado, foi entregue mutilado para a justiça julgar. Mas o juiz que o julgou, ante a pressão e a viudade, nas ações se revelou com tanta dignidade que, revendo pela essência de prova a tal ausência, mandou pôr em liberdade. O sistema lhe previa que a distribuição de todos os bens se daria como fosse a precisão. Para não ter desigualdade, não havia a propriedade nem a figura do patrão. Assim, muito morador deixava a propriedade em busca de um protetor para sua necessidade. Por se livrar do sicário, muito latifundiário desfechou sua maldade. A imprensa criticou. A igreja disse não. O governo renegou a justiça a acusação. O latifúndio aqueceu e o militar respondeu pela boca do canhão. E assim, com o objetivo de pôr um fim a Canudos, além dos rudes ataques de policiais graúdos, o exército brasileiro dava início ao primeiro embate dos mais poupudos. Mais de 7.000 soldados são a quarta expedição. Vem de 17 estados da grande federação. Com modernos armamentos, tinham o comprometimento de pôr Canudos no chão. Ao final, mais da metade de todas as forças armadas descia a localidade com tropas bem equipadas, mas parecendo um enxame para não passar o vexame de outras lutas fracassadas. Mas não foi fácil a vitória truculenta militar. 2.000 baixas a história pôde dali registrar. Outros 3.000 soldados já se mostravam cansados, sem condições de lutar. E por aí segue o cordel com cerca de 80 histórias.